Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dê-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Trecho do volume 8, dia 6 de agosto de 1907. Não vi outra coisa que castigos. Continuando meu estado habitual, eu estava fora de mim, dentro de uma igreja, e eu parecia ver uma bela senhora com seus seios tão cheios de leite que parecia que gostaria de lhe abrir a pele. Depois, chamando-me, disse-me: minha filha, este é o estado da igreja. Está cheia de amarguras internas e, juntamente com elas, está no ato de receber as amarguras externas. Sofre tu um pouco para atenuá-las em algo. E enquanto dizia isto, parecia que se abriu os seios e, enchendo sua mão com leite, me dava a beber. Era amarguíssima e produzia tantos sofrimentos que eu mesma não sei dizer. Nesse momento via que fazia revoluções, entrava nas igrejas, despojava altares, os queimavam, atentava contra sacerdotes, rompiam estátuas e milhares de outros insultos e infâmias. Enquanto fazia isso, o Senhor mandava outros castigos do céu. Muitos ficavam mortos ou feridos. Parecia que uma briga geral contra a igreja, contra o governo, entre eles mesmos. Eu fiquei espantada e eu me encontrei em mim mesma. E continuava vendo a Rainha Mãe, junto com outros santos, que rogava a Jesus Cristo que me fizesse sofrer. Mas parecia que ele não prestava atenção e entrava em conflito. Irritado, respondeu: bendito Jesus. Não me incomodem. Acalma-se, senão trago para mim. Mas apesar disso, parece que eu sofri um pouco. Agora eu digo tudo isso, que em todos esses dias, encontrando-me em meu habitual estado, não vi outra coisa que revoluções e castigos. O bendito Jesus está quase sempre taciturno e de vez em quando só me diz: minha filha, não me faças violência. De outra maneira, te farei sair deste estado. E eu digo: minha vida e meu tudo, se quiser ser deixado livre para fazer o que quiser, leve-me, e depois poderá fazer o que quiser. Parece que nesses dias é preciso muita paciência para lidar com Jesus bendito. Quer dizer, são situações tão difíceis que não vai ser fácil negociar com ele, né? Por quê? Porque as criaturas são pecados muito graves, né? São situações de muita ofensa, né? E quando fala da igreja é bem delicado para Jesus, né? Você vê que é bem delicado quando o assunto é igreja, assim, sabe? Porque a igreja, né? Ela é esposa de Cristo. Ela é muito amada por Deus, né? Foi instituída por Deus, a igreja. E ver entre essas falhas, quando fala interna, dentro mesmo da igreja, né? Dentro da... Não é só externo que veio e contaminou, né? Mas saiu de dentro dos corações.
Só um minuto. Então, quando fala, porque está falando de coisas internas e externas, né? Representado por essa visão, né? Porque quando a gente tem uma visão, né? Não é exatamente do jeito que você está vendo, né? Tem que saber, né? Discernir, né? Através pelo Espírito Santo o que o Senhor está falando naquela visão, né? E a Luísa, né? Ela recebia as luzes de Deus para entender o que que o Senhor queria mostrar para ela naquele. Aí ela fala que viu a igreja e parecia ver uma mulher bela, uma bela senhora, né? Ou seja, a igreja, com seus seios tão cheios de leite. Na hora que eu li de início, eu achei que estava falando de algo muito bom, de alimento espiritual, mas aqui está falando de amargura, né? Está falando de muita contaminação, né? De muita mágoa, de muita coisa ruim, né? Porque aqui fala, ó, que parecia que gostaria de lhe abrir a pele. Aí Jesus vai e explica para ela, tá? Jesus explica para Luísa o que representa aquela visão, daquela forma. Ele fala: esse é o estado da igreja, tá cheio de amargura interna, né? De feridas internas, lá dentro mesmo, no núcleo lá, né? De coisas erradas internamente, né? Feridas internas, né? E juntamente com elas está no ato de receber as amarguras externas, além das amarguras que ela recebe de dentro, dos pecados cometidos dentro, dos erros dentro, né? Dos venenos ali, do interesse de tantas coisas dentro, também fora, por meio das perseguições. E me lembrei, eu ouvi isso, né, no estudo, Jesus fala, né? Jesus fala assim que a primeira perseguição, né? Se pensa assim, a perseguição vai se desencadear pelos leigos, né? Vai começar pelos leigos. Não, não é. Não é pelos leigos. Começa de dentro, entre os mesmos membros da igreja. É que começa a perseguição, né? É que começa essas amarguras. E externamente ela também será atacada, como ela fala aqui, como ela viu, né? Que externamente também ela receberia mais amarguras. E a Luísa está sendo colocada ali, né, sendo uma vítima, para receber um pouco disso, dessas amarguras, junto com Jesus. Aí, ali fala que, que abrindo os seios e enchendo sua mão com leite, né, Jesus encheu a mão dele de leite, né, e dava para Luísa beber. E essa, para ela beber um pouco dessas amarguras, e isso produzia muitos sofrimentos que ela não sabe explicar, de tão horrível que era, né, o estado, a amargura daquele leite, aquilo que aquele leite proporcionava, produzia, né? E enquanto ela estava nesse momento, ela viu revoluções sendo planejadas, revoluções, né, no mundo, né? Revoluções entravam nas igrejas, então pessoas invadindo as igrejas, despojavam-se os altares, né? Desrespeitando o sagrado, né? Os queimavam, atentavam contra os sacerdotes, rompiam estátuas, milhares de outros insultos infames. E isso que ela viu acontece hoje. Ela teve a visão de hoje mais ainda. Direto a gente vê vídeos, né? Vê falando isso. Olha, no altar tal, né? No lugar tal. Entraram lá e pegaram o corpo de Cristo e levaram. Ou então esparramaram tudo pelo chão, derrubaram o altar, quebraram as imagens. Fazem atentados, colocam bomba nas igrejas, né? Coloca fogo nas igrejas, igual eles fizeram com aquela catedral de Notre Dame. Colocaram fogo. E isso derruba as igrejas na China, né? Derrubaram um monte de igreja, quebraram estátuas, as imagens, né? Fizeram um monte de revoluções, brigas, a gente que vai revoltado que entra na igreja fazendo protesto, né? Feministas que entram na igreja e fazem protestos, revoluções para destruir a igreja, contra os princípios. Pessoas o tempo todo maquinando contra, para tentar derrubar essa estrutura, né? Mas não é por força humana, né? Quem sustenta ela é a força divina, né? O Senhor já falou, as portas do inferno não vão imperar sobre ela, porque eu é que cuido da minha igreja, né? Fui eu que instituí ela. Mas a gente vê que vai ter gente tentando bater, né, de tudo qualquer forma. Então ela tem amarguras internas que acontece dentro
de coisas erradas que acontecem dentro daqueles que deveriam defender, que deveriam cuidar das almas, que deveriam ter amor e zelo pelo sagrado e não têm, né? Não acreditam, não amam, não respeitam, muitas das vezes, né, buscam os próprios interesses, mas também daqueles que externamente planejam contra, né? Então é muito sério. Então Jesus está trazendo essa realidade para ele, que é necessário mandar castigos. É necessário, os castigos são necessários para corrigir essa situação, né? E Nossa Senhora junto com os santos implora para que a Luísa sofra, né? Para poupar, né, em parte, diante de tantos castigos, né? Então, o papel da Luísa, né, é fazer tá ali, né, fazer essa barra, né, barragem, vamos dizer assim, esse muro de contenção em que parte é derramado nela, né, para a justiça não ir, a ira de Deus não ir por completo em cima das criaturas. Então a Luísa recebe nela parte, mas o Senhor deixa bem claro que vai ser quando na vontade dele, vai ser tudo regulado pela vontade dele, né? E que não adianta querer poupar de tudo. Não adianta. Ele até fala, não me faças essa violência, né? De pedir que eu não derrame sobre as criaturas, né? Então, é necessário o castigo, né? É necessário. E que bom que o Senhor está nos castigando, que bom que Ele está nos ensinando, né? Que bom que nós temos um Deus tão zeloso, né? Que cuida de nós, né? E que é justo isso, né? É justo porque diante de tanto sacrifício, né? Imagina só, Jesus está na Eucaristia, né? É um ato de grande sacrifício dele. E ele ser maltratado, e ainda por cima de tudo que ele faz por nós, de tanta entrega, a gente não ser capaz de honrar, de agradecer, de cuidar dos bens que ele nos dá. Então, nós seres humanos somos muito difíceis, muito rebeldes, né? E a forma de ele nos corrigir é assim: se ele tirar isso de nós, acabou. Leva a uma vítima, acaba o sacrifício e aí a gente está fritos. Então, que bom que Deus age dessa forma, né? Tudo que ele faz é para o nosso bem. Ele já falou que os castigos também são para manter o livre-arbítrio, né? Vamos dizer assim, é o preço, é o sacrifício, né? É o preço de manter o livre-arbítrio da criatura, né? Então, e sem contar que ele fala que se ele deixar o homem, né? Deixar ele fazer tudo o que ele quiser, nossa, ele arruma formas de produzir mais maldade ainda, né? De fazer coisas piores ainda, né? De tão difícil que ele é, de tão soberbo que ele é. Então, que bom que o Senhor toca a nossa carne, que bom que o Senhor, isso é misericórdia também. Que bom que Ele nos toca a nossa carne mesmo, né? Não permite que seja tudo do nosso jeito, porque senão a gente estava ferrado. Então, a gente tem que entender que é importante que o esposo prive a sua esposa, né? Como Cristo faz com a igreja, né? É importante que o esposo prive a sua esposa, que o esposo permite, né? Para o bem da sua esposa, para que ela seja ordenada, para que ela seja purificada. Então, o Senhor vai permitir, né? Tudo que vir externamente também, né? Diante da igreja, tudo que acontecer, é para que a noiva seja purificada. E a melhor forma de purificar a igreja, de amar ela, é tornar ela igual ao Cristo. Então ela precisa passar pela agonia, ela precisa passar pelo Calvário, porque só assim ela vai se igualar ao Cristo, porque ela precisa entender o valor do sacrifício. A esposa precisa entender o valor do sacrifício do esposo, senão ela nunca vai honrar ele de verdade, né? Se o esposo só dá joia para a esposa, se o esposo só comprar roupa para a esposa, só comprar sapato para a esposa, ela nunca vai dar valor. Mas quando ele priva ela, né? Quando ele permite, né, a privação das coisas, permite os castigos, permite ela passar pelo sofrimento, ela vai dar mais valor por aquele esposo, né? Então, isso é amor, né? Isso é porque a igreja entenda que nesse mundo é para ela passar, a esposa viver como vive o esposo Jesus, para ela passar pelo aquilo que o esposo passou. E ter a nossa vida parecida com Jesus é a maior recompensa que se pode ter. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.